vídeo de hoje do canal, vamos falar aí da derrota do São Paulo, né? Críticas fortes aí, mas a gente tem muito que debater. E claro, a estreia dos reforços aí que estão por vir. Então, perder tempo não, vambora para o vídeo. Senhoras e senhores, estamos ao vivo. Acabou agora há pouco, na Vila Belmiro, encharcada. Santos, 1, 2, 3, de virada. São Paulo, 1. Falar rapidamente aqui, quero saber as suas opiniões, é claro. Vou começar, mas juro que eu vou ser rápido. Começo com a semana passada. Semana passada, quarteto, Morumbi, vamos com tudo, tal. Mais de 60 mil pessoas. São Paulo não perdeu uma dividida do Corinthians, amassou o Corinthians. 3-1 poderia ter sido mais. Acho que não era difícil imaginar que o clima na Vila Belmiro seria desse jeito, depois da chegada do Neymar. Mesmo que o Neymar nem tenha ido no estádio hoje, não foi. Mas mesmo assim, é claro que ia ser assim. É claro que o Santos ia chegar mordendo, fazendo tudo e tudo mais. E foi o que fez. O Santos não perdeu uma dividida. O São Paulo entrou em campo como se fosse um jogo qualquer. Jogo de quarta aí com o Mirassol, jogo com não sei quem. E aí tomou uma sova, tomou uma virada. E aí acho que pouca coisa se salva de hoje, do goleiro ao ponto esquerda, com substitutos, e a comissão técnica. Adorou, deu pro gasto. Não gostou ou foi um lixo? Foi um lixo, Tirônio. Achei um lixo. A partir do gol de empate, porque eu acho que você fez bem em fazer a associação com o clássico anterior, que também tinha a circunstância da torcida única do adversário, da empolgação do time mandante e da teórica vantagem do mandante por ter se preparado a semana toda para jogar, né? Enquanto o visitante... Então, quando o São Paulo jogou com o Corinthians, o São Paulo tinha jogado na quinta-feira contra o Guarani. O Corinthians tinha ficado a semana inteira. No jogo, parecia que o São Paulo tinha ficado se preparando. E hoje foi igual. O Santos jogou no meio de semana, com o mesmo time, perdeu, e o São Paulo ficou se preparando. É muito isso que você fala. Tem aquela frase chavão do futebol técnico, clássico não se joga, se ganha, né? E você não pode dar mole, né? E o São Paulo deu mole o tempo todo. Chegou a fazer o mais difícil, que foi inaugurar o placar. O Santos estava numa pilha completamente exagerada, técnico tinha sido expulso, e o Caixinha falou antes do jogo, eles estão mais descansados, mas nós estamos com orgulho ferido, nós vamos jogar, então, orgulho ferido, apresentação do Neymar, o Santos estava numa pilha louca. Se você vira o primeiro tempo ganhando por 1-0, a tendência é que essa pilha acabe desmanchando o adversário, mas não, aí você toma o gol de lateral no final do primeiro tempo, aí, meu velho, E aí, cara, acho que o São Paulo foi muito mal defensivamente. Acho que a discussão do jogo, ela é importante com esse aspecto do envolvimento e tal, mas a discussão do sistema para jogos fora de casa, ela é muito necessária. E teria que ser testado esse sistema. E ele teve várias situações de fragilidade defensiva. O gol... E acho que o Santos armou muito bem para isso. O segundo gol, o gol do menino, que jogou muito bem, é aquele 2-1 no lateral esquerdo, que vai acontecer sempre quando o Oscar estiver em campo, porque ele não vai voltar como ponto esquerdo, né? E aí, depois do segundo gol, o Zubeldia enterrou o time totalmente, quando ele faz a substituição do Pablo Maia pelo Ferreirinha. Os pontas do São Paulo iniciam num péssimo momento, né? E aí, desfigurado, né? Sem ninguém no meio de campo, o São Paulo poderia ter sido goleado. Com atuações individuais muito ruins, atuação coletiva péssima, mas eu acho que serve de lição, né? Serve de lição para algumas coisas, tem de servir. Aquela empolgação também estava um pouco exagerada, o São Paulo já não tinha jogado bem contra a Portuguesa, foi o Rian que tirou um coelho da cartola, aliás, quase fez um outro gol de novo hoje, e o São Paulo, como você falou, não vai ganhar todas, está em formação ainda, e vai ter muita dificuldade em buscar a melhor campanha lá, que estava aquele sonho da melhor campanha. Agora fica numa situação bem mais limite ali, ainda é líder da sua chave, mas perdeu a gordura. E agora vai ter que correr atrás e a ver como vai se portar. Por exemplo, se o próximo jogo do São Paulo é contra o Palmeiras no Allianz, eu não jogaria jamais com o quarteto. Nem eu. Né? Mas aí vamos ver como é que vai ser a situação. O próximo é o Mirassol, que é um bom time no Morumbi na quarta-feira. Muito bem. Mereceu vencer, né? O Santos foi um time melhor, um time com mais interesse na partida, jogando em casa, fez valer a força da sua torcida, foi para cima, embora seja um time em formação e que do ponto de vista de organização, o que fez o Santos até agora, o que fez o São Paulo no campeonato,
era de se esperar até um favoritismo do São Paulo. São Paulo abre o placar, mas depois vai dando terreno, falhas individuais, a defesa está falhando muito nas bolas aéreas, foi assim que saiu o primeiro gol, né, de um lateral, e depois o Santos vira o jogo, vira 2-1, e aí o São Paulo se abre de uma maneira, para mim, equivocada pelo Zubeldia, toma o terceiro gol, e aí o jogo acaba. Uma jornada muito ruim do miolo da zaga. Alan Franco fez muito mal, o Sabino foi mal, puxou o Arboleda para baixo, e acho que essas coisas acabam explicando a primeira derrota do São Paulo na temporada no Campeonato Paulista. Um jogo difícil, é um clássico na casa do adversário, um campo muito pesado. São Paulo tem jogadores leves que não conseguiram hoje desempenhar o seu melhor. Acho que o resultado é incontestável, Magno Nunes, não tem muito o que falar. Ale, sua impressão aí do campo pela fisionomia dos jogadores do São Paulo? Decepcionados, né, Maurício? Estão saindo aqui de campo. O último aqui a sair são Lucas Moura e Ferrarese. André Silva ali também cumprimentando os jogadores do Santos. Aliás, que físico do Lucas Moura, hein? Rapaz, haja batata doce. Haja batata doce. Mas, é decepcionante, né, Maurício? São Paulo que saiu ganhando, tava jogando bem no primeiro tempo, e aí começou a cair de rendimento significantemente, aí no segundo tempo também abaixo. Aí a substituição do Zubeldia terminou por bagunçar ali todo o esquema, e uma partida, como eu falei, um pouco abaixo do sistema defensivo do São Paulo, que permitiu que o Santos fizesse 2 gols em falhas, né? Falhas de marcação. Vamos às notas. Bem, para esporte, sem alterações no placar e jogo encerrado, Sansão encerrado. Santos 3, São Paulo 1. O Santos, depois de 3 jogos, volta a vencer no Campeonato Paulista. O São Paulo sofre a primeira derrota na temporada. Fez amistosos na pré-temporada, não perdeu no Campeonato Paulista, onde tem um jogo a menos do que grande parte dos times que participam do campeonato. O São Paulo também não havia perdido, acabou sendo derrotado hoje, quebrado em invencibilidade. Elton Serra, muito boa noite. Na semana passada, final de semana passada, tivemos o final de semana perfeito tricolor. Vitória na decisão da Copa São Paulo contra o Corinthians, o primeiro majestoso daquele final de semana. E no domingo, 3-1 para cima do Coringão, do time principal no Morumbi. Hoje, pelo mesmo placar, o São Paulo perde para o Santos, que ontem celebrou Neymar. O final de semana perfeito dessa vez é do Peixe. Efeito Neymar já, o que parecia no início do clássico um certo descontrole, até com o Caixinha expulso, com 6 minutos de partida, depois mostrou-se ser uma vontade maior do que a do seu adversário. É isso, Plihal. Boa noite para você, boa noite, fã de esportes. Bela lembrança a sua em relação aos fins de semana, porque o Santos, obviamente, vence um jogo onde ele conseguiu elevar o seu patamar de competitividade, e eu acho que esse trecho da temporada vai determinar muito como esses times irão para as principais competições, justamente em grandes jogos. O Santos tinha perdido para o Palmeiras, mas jogado bem. O São Paulo fez o seu melhor jogo na temporada contra o Corinthians. Então são confrontos que determinam, talvez, um pouco de noção do que a gente pode ter, né, nos principais, principalmente no mata-mata do Paulista. Imagino que os dois vão se classificar. Mas também, obviamente, no Campeonato Brasileiro para o Santos, para a Libertadores para o São Paulo. São Paulo volta perdidinho e vejo um técnico que hoje deve explicações, e vai ser uma pergunta para ele na coletiva. Acho que ele deve explicações, não para mim, não para você, não para o JP, para o torcedor. E obviamente a gente se inclui também nessa outra categoria. Mas assim, é impressionante como o Zubeldia hoje errou tudo ali no meio de campo. Desde tirar Pablo Maia para colocar o Ferreirinha, não faz nenhum sentido. Não é um jogo nem contra o Atlético Mineiro, quando a gente estava sendo eliminado na Arena MRV, ele fez isso, desse all-in, de tirar um volante para colocar um atacante. E aí o Pituca ali no meio de campo, cara, uma liberdade, parecia que estava num passeio de domingo no Ibirapuera com a família, o Pituca. Caminhando, tranquilo, deu a bola pro Guilherme, gol do Santos. Por quê? Porque o técnico tirou o meio de campo, tirou o Maia, tirou o nosso volante. Então é injustificável. E aí colocar o Rian aos 43 da segunda etapa, assim, é o fim da picada, né? Aí é melhor não colocar, para você colocar o moleque para jogar 5 minutos, né? Jogou ali 2 minutos mais os 9 de acréscimos, colocava jogar 10 minutos com 2 gols contrários e numa posição assim, numa fase do jogo onde você tem o Sabino de centroavante e o Oscar de volante. Para mim é o maior absurdo que ele fez hoje. Colocar o Oscar, um meia centralizador, um meia criativo para jogar entre a zaga,
é coisa que ele não sabe o que está fazendo. Então, hoje o Zubeldia errou e errou muito, deve explicações, e é uma derrota que mostra uma apatia por parte do São Paulo. Cena, JP, bora para a coletiva, que tem muita coisa para a gente perguntar. Boa, valeu, Gabriel. Daqui a pouquinho a gente volta com o Gabi lá na zona mista, trazendo aí mais informações. Então, fim de jogo aqui na Vila Belmiro, Santos 3, São Paulo 1. Como diz o nosso GC aqui, apatia e falta de ousadia. Acho que isso aí reflete o São Paulo além da desorganização. Em vários momentos o Santos jantou o time de São Paulo, muita liberdade para Soteldo, para Guilherme, para vários jogadores aí que deitaram e enrolaram, fizeram o que quisessem, né? Tá disponível ali para o time do Santos fazer e construíram um placar com justiça, ganhando esse jogo de hoje. São Paulo precisa mostrar muito mais do que isso, precisa mostrar muito mais evolução da parte tática, claro, das variações táticas. A gente falou aqui no pré-jogo, nem em todos os jogos você vai conseguir jogar com Oscar, Lucas, Caleri e Luciano. O time fica pesado, o time não recompõe, então você tem que ter variedades táticas aí para isso. O Zubeldia peca em mostrar isso daí mais uma vez. A leitura de jogo do treinador de São Paulo hoje foi muito ruim. Na primeira alteração, tirando o Pablo Maia, como eu falei, até entendo que ele não tenha condições de atuar os 90 minutos, voltando de lesão grave, tem aí um tempo para ele se recuperar, ok, tá certo. Mas você tira um volante, e aí você coloca o Ferreirinha lá no ataque, lá na frente, não tem a menor condição, não faz sentido. Você não recompõe o meio de campo, porque o São Paulo já tinha perdido esse meio de campo na volta do segundo tempo. Nos primeiros minutos, o São Paulo parece voltar melhor na partida, estava muito bem ali, e aí depois o São Paulo acaba tomando um gol, uma liberdade total ali para o ataque do Santos no meio de campo do São Paulo. O São Paulo tinha perdido o poder de marcação, muito talvez pelo cansaço do Pablo Maia, ok, compreensível, mas você tem o Bobadilha, você tem o Marcos Antônio, você tem, de repente, uma possibilidade de, se não confia nesses jogadores como primeiro volante, tentar compor ali com um zagueiro, com alguém ali para jogar de volante na frente da zaga, com poder de marcação maior. O que ele fez? Ele recua o Alisson para primeiro volante, que não é a dele, coloca o Oscar mais recuado para jogar quase como um segundo volante, fica pismo no meio de campo entre Lucas, Ferreirinha numa outra ponta, o Caleri lá na frente, e claro, o São Paulo não ganha meio de campo e perde o poder de ataque totalmente, se é que teve durante o jogo. Então, a leitura do Zubeldia hoje foi muito ruim. Além... Só uma hora a derrota ia chegar, só não precisava ter sido desse jeito, né? Erros individuais, erros coletivos, erro grave de treinador. Por mais que ele não tenha demitido muito ali na entrevista coletiva. Então, bater um papo rapidinho sobre o assunto. É o momento de testar. É o momento de colocar os meninos da base, rodar o elenco. É Campeonato Paulista, né? A gente, claro, quer ser campeão de tudo que é torneio, todos os jogos, a gente quer vencer todos os jogos do ano. Sabe que não é bem assim que funciona a realidade. Mas essa derrota dói no sentido que o São Paulo é melhor que o Santos. O São Paulo saiu na frente do Santos. E aí você começa a bater algumas situações, como o Rafael falhar. Na minha opinião, o Rafael falhou no primeiro gol. O Rafael teve participação importante nesse resultado negativo. Voltamos ao ano passado que também, assim, um outro jogo ali, ele dava suas pataquadas e deu. Você não espalma uma bola para dentro da área. Ponto. Quer você gosta, quer você não gosta. Cara, espalma pra lateral, espalma pra fora, tenta socar, entendeu? Cara, espalmou na mão do cara, o cara foi lá no rebote e fez o gol. E aí isso influencia muito o resultado da partida, porque era final de primeiro tempo, São Paulo com o resultado na frente, São Paulo saiu na frente, São Paulo teve chance e não aproveitou, né? E aí o goleirão deu a força, né? E aí, sem contar que o sistema defensivo também muito mal, né? O Igor Vinícius não é capaz de acertar um passe. A Boeda e Sabino não foram bem. O Alan Franco faz falta demais. Realmente, no momento, é o melhor zagueiro do São Paulo. Ele não foi para jogo porque parece que tá com uma sobrecarga e tal. Então ficou de repouso, né? Ficou resguardado ali pro futuro da competição, para não se machucar nem nada. E isso eu entendo porque o campo também é ridiculamente ruim, muito pesado. Não é um Morubis, a verdade é essa, né? Mas não tem jeito, teve jogo e o São Paulo não foi bem, né? O Enzo, que também ia bem, não foi bem. A dupla de volantes só que se matando, como sempre, no esquema que a gente tem que debater, né? Que é debatido desde o ano passado. O São Paulo tem que ter outras opções de jogar sem ser esse bendito 4-2-4, para quem queira 4-3-2-1, 4-2-3-1, o que seja. O Zubeldia tem que ter outras opções, é possível. Você tem elenco para isso, tem peças para isso. E fora de casa, principalmente, testou o quarteto mágico, ok, testou o seu Oscar como segundo volante, saindo de bola com o Alisson, depois de estar perdendo de 2-1, temeroso, deu no que deu. São Paulo
tomou o terceiro, não admitiu em entrevista, admitiu que é uma ideia, é uma possibilidade, então isso tem que ser muito bem treinado. Assim, tem questões, acho que o Zubeldia foi muito mal. Aí, se você lembrar desde o jogo do Atlético Mineiro, a gente não estava no banco, mas aí foi um problema dele, né? Ele adora tomar um terceiro cartão amarelo, né? Sem dúvida, a pior participação da comissão técnica, e aí do caso do Zubeldia, tem total influência, na minha opinião, no resultado. Escalou mal, mas tudo bem, isso é um momento de você testar, então você testa quarto automático fora de casa, mas contra uma equipe forte, acho que tem que se pensar, né? Porque o São Paulo fica vulnerável defensivamente. Jogando em casa é uma outra história, tem a força da torcida, tem aquele tapete que é o Morumbi, mas fora de casa acho que tem que ser pensado aí outras opções, né? Talvez um volante a mais, talvez 3 zagueiros, você tem que testar, tem que sair, tem que desengessar desse 4-2-4, desse 4 que seja, entendeu? E tem opções, e tem que testar as opções, né? Ainda falando do meio pra frente, o Oscar não foi bem, o Lucas, autor do gol, ok, Caleri, o Caleri, né, se esforça e tudo mais, mas, cara, realmente essa seca de gols incomoda o torcedor, deve estar incomodando muito a ele, mas né, a gente conhece, não um primor técnico, mas é um cara de muita raça, é um cara que ajuda, é um cara que contribui. Então, assim, é um atacante diferente, né? E o Luciano teve as suas chances, cara, e perdeu, né? O Luciano também tem dessas, né? Matar o jogo, né? Facilitar um pouco o caminho de São Paulo, sei lá, né? Tem que melhorar nesse aspecto. Então, assim, faz parte, acho que vencer todas não é possível, mas esse jogo tem que ser visto com carinho. Em entrevista do Beldia eu não gostei, né? Falando que seria uma boa ideia, tem que ser testado, treinado e tudo mais, então tem que ser muito treinado. Mas eu acho que ele tem que ter outras formas de ver o jogo e tem que botar o São Paulo para jogar de outras maneiras, ponto, né? Passado isso, Mirassol, meio de semana, e testar, treinar, né? E colocar esses jogadores em forma o mais rápido possível. São Paulo não vira um time ruim por causa disso, né? Mas mostra que tem muito a melhorar, e início de temporada também é natural, né? É um clássico, é outra equipe empolgada com a vida do Neymar, que a nível de futebol brasileiro, se ele resolver jogar, é um jogador acima da média, né? Mas tem bons valores ali, tem Soteldo, tem o Tiquinho, tem o Diego Pituca, mas assim, o São Paulo nome por nome é muito melhor. Mas futebol, bola na rede, o Santos foi lá, fez 3, São Paulo fez 1, tomou uma virada que era super possível não ter tomado, mas aí por esse contexto, né, individualmente ruim, coletivamente ruim, e o técnico fazendo lambança, aí não tem quem aguente, né. Pra fechar, acho que as boas notícias aí que a gente conseguiu saber no fim de semana, o Cedi que já tá treinando forte, né, então só esperando ser inscrito para iniciar aí a sua trajetória no São Paulo Futebol Clube. Agora eu vai com o Cedric, vê o que dá, porque, cara, o Igor Vinícius é capaz de fazer um cruzamento, cara. Né? E Ferrarese quebra um galho, quebra muito bem, mas a gente tem que ter um lateral direito. E já que trouxe esse bendito aí do português, vamos ver o que ele consegue fazer aí no futebol brasileiro, dentro de campo, né? E a outra boa notícia, o Wendel terminando sua mudança, deve estar chegando amanhã ao Brasil, já vinha treinando junto ao Porto, só a documentação ficar pronta também para estrear. É importante ter opções e mais importante é o treinador saber o que fazer com elas, né? Que a gente espera aí que o Zubeldia, né, venha com outras ideias. Essa é a esperança de 2024 para 2025. Tudo bem, quer testar, testou, não foi legal, tem muita coisa a melhorar. A gente espera aí que ele abra o leque de opções nos jogos futuros. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos. Dentro do possível, eu sei que uma derrota nem sempre é legal, mas vamos lembrar que é início de temporada, então, né, tem perspectivas, acho que isso é mais bacana. Agora depende de todos, né? Individualmente, coletivamente e do nosso querido Zubeldia. Então é isso, saudações tricolores e valeu!